E aí pessoal, beleza? MC Jesus aqui de novo. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre as religiões e suas diferenças, certo? Coloquei aí aquela imagem da Capela Sistina de Michelangelo, né? Criação de Adão, para servir de ilustração pra gente aí, certo? E é isso. Tem uma imagem minha ali também. Na verdade é de um videoclipe que eu tô trabalhando nele. Mas foi meio que por acaso aquele dedo ali, por incrível que pareça, depois que eu notei. Mas beleza. O importante não é obras de artes, não é nada disso, entende? O importante é o assunto que eu quero tratar aqui, certo? Bom, eu tenho visto aí no YouTube vários YouTubers, né? Não só YouTubers, né? Mas enfim, principalmente YouTubers que falam de religião e tal e tal e tal. Tenho visto de uns tempos pra cá, de uns meses pra cá, especialmente, meio que uma guerra aí, sabe? Principalmente entre católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais e tal e tal. Ou seja, na maior parte das vezes, porque a gente está falando em português, né? E a religião majoritária no Brasil é o cristianismo, né? As religiões baseadas em Jesus Cristo. Então, na maior parte das vezes, são essas pessoas que estão se desentendendo aí, certo? E aí eu gostaria de falar aqui sobre alguns vídeos, certo? Antes de dar minha opinião sobre essas religiões todas, entende? Falar sobre as diferenças entre elas. Eu gostaria de falar do vídeo na verdade, do post do Olavo de Carvalho, em que ele fala por que não sou evangélico, e ele dá ali alguns motivos tal, e no final ele meio que fala de uma forma bem dura contra, né, os evangélicos. Aí ele diz lá naquele texto que ele desafia 1000 teólogos tal a contestarem ele. Basicamente ele se baseia na Eucaristia, ele fala sobre a Eucaristia porque ele é católico, como sendo o princípio da ligação entre o homem e Deus, certo? Através de Jesus Cristo, certo? Por isso que eu pus essa imagem aqui, né? E ele diz então que é a Eucaristia real e tal, que é isso que liga. E já os evangélicos, com sua tradição protestante, eles se baseiam no solo escritura, que é na questão da só a Bíblia, né? Só a letra, o livro, entende? Ele inclusive compara com os muçulmanos e tal. Então vamos lá. Aí beleza, aí depois disso aí vários outros vídeos, tem Bernardo Kister também, que fala sobre isso, que também é católico. Até Nando Moura entrou nessa também, entende? E é isso. Aí o que eu gostaria de falar aqui hoje então? Gostaria de fazer as diferenças aqui, falar das diferenças e colocar a minha opinião a respeito disso. Porque assim, religião, né, como dizem, né, religião, futebol e política não se discute. Se respeita e se adota, certo? Porque é o seguinte, não importa se você é corintiano, se você é de esquerda ou de direita, é teu direito e você vai e faz o que você bem entender. Para a mesma coisa a religião, certo? Então assim, não adianta em nenhuma dessas matérias ninguém tentar forçar ninguém, porque as cabeças funcionam de maneiras distintas, as pessoas têm culturas diferentes, existem coisas na vida de uma pessoa que são mais importantes que na vida de uma outra pessoa, então isso é um fato, ninguém deve se intrometer na vida de ninguém, certo? Por mais que essa pessoa seja filho, pai, mãe, irmão, primo, não interessa.
essas questões realmente elas têm que ser secundárias. Você tem que se preocupar mais com a tua vida, com se aprofundar. Se o teu time, vou falar um exemplo de futebol aqui, se o teu time está indo ruim, você vai lá nas redes sociais, você discute e tal, de uma maneira ou de outra, o técnico, isso, aquilo, eles vão ver onde estão os problemas e as coisas vão melhorando, né? É o que se espera. Tal, contratam jogadores novos, tal. Mesma coisa religião, mesma coisa política, certo? A gente tem que ter essa postura de crescimento pessoal e não de olhar para o outro. Foi o que Jesus disse, já que estamos falando de cristianismo. Tira a trave do teu olho para poder ver bem e tentar ajudar o teu irmão a tirar dele, entende? Então, assim, opinião sobre religião é uma coisa muito, muito pessoal. Porém, eu vou falar aqui sobre as diferenças elementares entre essas religiões, essas 4 linhas do cristianismo, né? Na verdade, não são religiões, são 4 linhas do cristianismo, certo? Eu já fui missionário, já fui ali na raça ali, ajudar pessoas, dar conselhos de saúde e tal. Atualmente eu sou diretor de um clube de desbravadores e aventureiros, que são clubes de escotismo cristão, certo? Então, assim, eu sei do que eu estou falando, certo? Quando a gente lida com gente diferente, de diversas vertentes, que vem de diversas culturas religiosas diferentes, a gente tem que ter essa postura mais conciliatória e compreensível, certo? E não atacar ou dizer que isso é bom ou que isso não é e assim por diante. Você tem que mostrar as diferenças e cada um aceita e adota, né, o que quiser, certo? Então, eu separo aqui, então, eu não, todo mundo separa aí no Brasil, né? Mas assim, vou dizer o porquê que eu disse eu aqui. Eu separo as religiões cristãs em 5 tipos, certo? Primeiro, a católica, né? Dizem que é a tradicional. A segunda, a protestante, que é quem veio em segundo lugar, depois dessa, com Lutero e tal. Terceira, nos Estados Unidos, movimento evangélico e tal, que culminou no movimento pentecostal também, certo? Que é uma raiz diferente também. Por mais que às vezes se confunda, evangélico e pentecostal são coisas diferentes. E por último, adventista, certo? Então eu vou explicar cada uma por quê, certo? E quais são as diferenças de cada uma delas, certo? Bom, a Igreja Católica, acho que todo mundo conhece mais ou menos as bases da Igreja Católica e tal, que a Igreja Católica é baseada na autoridade do Papa, que segundo a Igreja Católica vem da tradição de Pedro, certo? Eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa e tal, e aí essa tradição foi crescendo, depois passou para se amalgamou um pouco com a política através de Constantino, e até hoje perdura dessa forma, que é através do pontífice do Vaticano, certo? Do Papa. Estou falando de religiões do Brasil, que senão eu poderia colocar aqui também a católica ortodoxa. Eu não vou falar dela hoje aqui, porque a gente está falando de religiões cristãs do Brasil, que são numerosas, certo? Aí, beleza. Porque essa questão de Constantinopla e tal, é uma questão que envolve história, então, assim, não vou entrar muito nesses detalhes. Falando do que existe no Brasil, então, certo? No ocidental, certo? Aí, beleza. Aí a gente teve a cisão, né? De Lutero, que na verdade ele queria reformar a igreja tal, católica e, né, através de suas ideias de justificação pela fé, contra a venda de indulgências e tal, algumas coisas que estavam erradas ali dentro, na visão de Lutero. Ele então começou a questionar aquilo e foi excomungado daquela igreja, daquela linha católica, e aí deu início então ao protestantismo, certo? Aí logo depois, depois de 1800 e pouco, certo? Nos Estados Unidos, teve ali, através do desenvolvimento ali da ciência, através das ondas de rádio, através
como é que chama? Do telégrafo, todo esse tipo de coisa. As comunicações começaram a se multiplicar, vamos dizer assim, certo? E isso gerou nas pessoas um anseio por tentar entender o mundo que estava ao redor delas e os destinos do mundo, porque o mundo estava acelerado de uma maneira muito rápida e tal, e as tecnologias e tudo mais, certo? Os princípios da tecnologia que a gente vê hoje, todos eles nessa época e tal. E as principais descobertas científicas também, assim, a nível de, por exemplo, Freud, mais ou menos essa época, certo? Darwin e tudo isso. Então, toda essa onda de conhecimento gerou nas pessoas, então, a necessidade de buscar ali nas escrituras, né? Nos cristãos, buscar nas escrituras respostas, certo? E aí começou, então, esse movimento que deu início a essas três últimas vertentes que eu vou falar agora, que eu falei já, né, que na verdade evangélicos, pentecostais e adventistas, certo? Os evangélicos, então, eles passaram a sentir a urgência de pregar o evangelho, porque para eles a vinda de Cristo estava eminente, certo? Que os sinais, essa multiplicação de conhecimento era um sinal da vinda de Cristo, que o mundo está no seu fim. E eles começaram então a colocar o objetivo central na pregação da mensagem, certo? Na pregação da mensagem do Evangelho, que Jesus salva e tal, e tal, e tal, certo? Que Deus é amor e assim vai, certo? E começaram a criar igrejas tal, e a se ajuntar em grupos que não são tradicionalmente protestantes, certo? E a fazer coisas socialmente, a se misturar na sociedade, certo? Com essa missão aí de falar de Deus, de Jesus e tal, certo? Inclusive é interessante porque o próprio presidente Bolsonaro agora no Brasil se batizou no Rio Jordão, a esposa dele é de uma igreja evangélica, tem ministros evangélicos agora e tal. Então, assim, é uma coisa muito forte, certo? Então, assim, só para a gente saber, então, as origens disso, certo? Então, foi nessa época. Nessa mesma época, então, além dessas pessoas que tinham esse objetivo de querer se misturar na sociedade em prol de divulgar a Deus, Jesus e tudo mais, certo? Existiam aquelas pessoas que tinham aquele foco mais do Espírito Santo mesmo, certo? Não só em Deus e Jesus, mas no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, certo? E como na Bíblia diz que, né, o Espírito, o vento sopra onde quer e ouve esse barulho que faz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Como se sabe que as manifestações do Espírito Santo na Bíblia eram coisas assim transcendentais, eram metafísicas, tal. Então, assim, existem muitas manifestações nessas igrejas, tal, a respeito de línguas, de curas, de manifestações mesmo, sabe, das pessoas fisicamente e tal. Então, dessa época também que deu início a esse movimento pentecostal, certo? Que é uma coisa assim mais baseada no Espírito Santo, né? Evangélicos, Jesus e Deus. Pentecostais, Espírito Santo. E por fim, por volta de 1844, certo? Surgiu aí o movimento adventista, certo? Que na verdade não tinha nada a ver com o que se conhece hoje por adventista, certo? Na verdade, o início do movimento adventista se deu com uma busca utilizando de uma certa maneira um método científico dentro da Bíblia, aplicado ali a números, né, a simbologias, num estudo mais, vamos dizer assim, técnico da Bíblia, certo? Foi ali que deu início, então, o movimento adventista, certo? Então, iniciou-se com Guilherme Miller, que é um pregador dos Estados Unidos.
que na verdade nunca foi assim adventista no sentido que existe hoje, que inclusive marcou várias vezes data para a volta de Cristo, tal, baseado em profecias, em contagem, tal, história e tal, atos da antiguidade, isso, aquilo, calendários. E ele pegou então e deu início a esse movimento. Posteriormente, pessoas que fizeram parte desse movimento começaram a se organizar, viram os erros que estavam sendo cometidos, que era a respeito de marcação de data, sendo que na própria Bíblia diz, né? Ninguém sabe o dia nem a hora e tal e tal. Então, assim, as pessoas se organizaram, eliminaram esse elemento de marcar a volta de Cristo e continuaram com o critério técnico, mas para tentar entender outros fatores, certo? E aí essas pessoas começaram a utilizar os dois, né? O Velho e o Novo Testamento, certo? Para esse fim. E disso surgiu então toda essa questão de um protestantismo mais judaico-cristão, vamos dizer assim, certo? Que é assim uma característica muito forte do adventismo, né? Com a guarda do sábado, as carnes imundas, tal, certo? Não comem porco, tal e tal, que é bem parecido com o Oriente, né? Com o que se pratica no Oriente entre as outras religiões, entre o judaísmo, o islamismo, etc. E uma das características também que os adventistas deram início, certo? E que na verdade todos os outros grupos cristãos aderiram, foi a questão do criacionismo, certo? Assim, na verdade, digo a respeito do critério em si, porque na verdade a primeira experiência que existe sobre o criacionismo não foi de um adventista, foi de um católico, né? E ela foi frustrada, né? Foi assim um vexame e tal. Não porque o cara era católico, digo assim, ele deu início ali, vamos dizer assim que historicamente foi a primeira vez, mas assim como Guilherme Miller, que é o início do movimento adventista, mas ele nunca foi o adventista como se conhece hoje, esse criacionista também não, porque ele chegou ali com argumentos bem, vamos dizer assim, para cientistas considerados muito ingênuos, tal, entende? Então não era criterioso aquele criacionismo. Então quem iniciou mesmo com o criacionismo mais criterioso foram os adventistas, certo? Tanto que é conhecido até hoje, são os mais fortes, né, nesse sentido aí. E daí o que acontece? Mais recente agora, você pega aí a questão entre a política, certo? E a religião. Aí você vê uma manifestação muito forte, porque assim, a da Igreja Católica ela é clara. A figura política que representa o cristianismo é o Papa, certo? Para os católicos. Então, assim, para eles, se existe alguma ligação literal com Deus, assim como aqui na obra de Michelangelo, ela se dá através da Eucaristia. Já para evangélicos, pentecostais e adventistas, essa ligação ela se dá com o retorno de Jesus Cristo literal nos céus, certo? Então, assim, essa é a grande diferença entre o catolicismo e as outras alas aí do cristianismo, certo? Ok, a luz está um pouco forte aqui. Então, assim, essa é a principal diferença. E aí o que acontece? Porque para os católicos, então, a figura política que deve existir para representar Cristo é o Papa, certo? Para os evangélicos e para os pentecostais, para os evangélicos, como eu já disse, seria um envolvimento na sociedade, em cada ala da sociedade ali, pessoas representando a Jesus ali, seja na política, seja como presidente, seja como isso, seja como aquilo e tal. Pentecostais, eles não têm muito isso, certo? Mas eles se aproximam bastante dos evangélicos, certo? Porém, os adventistas a gente tem uma visão um pouco diferente, certo? Eu digo isso porque eu
em 2005, eu estive com o presidente, então, da Divisão Sul-Americana, que é das 13 cabeças, né, da Igreja Adventista, e levei essa questão para ele, certo? E oficialmente ele me deu um apoio e tal, e foram feitos documentos sobre isso e tudo mais, mostrando então que a posição da igreja, se deveria haver uma posição política em relação à religião, a posição da igreja seria o quê? Declarar entre todas as nações Jesus Cristo como soberano, certo? E que é a minha bandeira que eu sempre levo aí desde essa época, certo? Jesus soberano na ONU e tal. Falo muito dessa pauta. Na época das eleições eu falava muito. Fiz vários vídeos aí falando para os candidatos e tal. O que seria isso? Na verdade seria um reconhecimento constitucional da importância de Jesus Cristo por ter vivido aqui e, segundo os cristãos acreditam, ressuscitado, fazendo ainda parte dos habitantes desse planeta, certo? Então, assim, um reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Se existe um direito, os direitos humanos que o adventista defende, seria os direitos humanos de Jesus Cristo, certo? Não que ele vá descer aqui, nada disso. A gente acredita na mesma coisa que os evangélicos pentecostais, certo? Inclusive até os católicos, porém de uma maneira um pouco diferente, porque ali tem ali, como é que é o nome? Eu já fui católico, mas eu era criança, onde virá julgar os vivos e os mortos, né? Então ele fala lá sobre a vinda de Cristo também, os católicos, certo? Não se fala muito tal, muito mais centrado ali na pessoa do Papa ali e tal, a política, e não nessa de que os poderes todos do mundo, certo, devem se submeter ao poder de Jesus Cristo, certo? Não através de homens tal, porque ali em Daniel, na estátua de Daniel, na estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor sonhou, a interpretação era clara. Um homem, uma estátua de um homem, era completamente destruída por algo que vinha de fora, certo? Então é isso. Essas são as principais diferenças entre essas religiões, certo? Assim, algumas dessas diferenças elas são muito mais culturais e populares. As pessoas nas ruas e tal agem dessa forma, pensam dessa forma, os pequenos membros. Mas dentro da teologia existem estudiosos de cada uma dessas alas do cristianismo que defendem ideias diferentes, que são um pouco amalgamadas com uma, com outra, com isso, com aquilo, certo? Então, essa aí então é a visão do cristianismo, certo? Então, assim, na verdade, na visão de um ateu, o cristianismo ele se dividiria em duas partes. Ou se acredita que Jesus deixou alguém para representar ele aqui na Terra, no caso, como o catolicismo faz com o Papa, ou se acredita que todos os sistemas dessa Terra, humanos, eles são iguais e não têm poder nenhum, que o poder de submissão a um poder único só vem através da vinda de Cristo quando esse planeta estiver comprometido, que é o que o criacionismo prega, né? Que esse planeta ele está como a ciência normal prega também, por isso que se faz tantas expedições a Marte e tudo mais. Tem vídeos meus desde o início do YouTube falando sobre isso, só que eu era um pouquinho mais enérgico naquela época, né? Enfim, então é isso. Graças a Deus estou aqui, progredi bastante, certo? Pode-se dizer assim, intelectualmente evoluí, né? Espiritualmente eu progredi e tal, graças a Deus, ao Espírito Santo. E é isso, então é isso. Esse é o meu vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se tiver alguma questão aí, se não for inscrito, se inscreva. Se tiver alguma questão, comente, que eu vou comentar com vocês aí, vou responder, certo? E curtam esse vídeo, descurtam, compartilhem, certo? Para dar uma força pra gente continuar trazendo outros conteúdos. E esse assunto, essa é só uma base, certo? Sobre ele. Se você quiser saber mais, apenas poste aí nos comentários que a gente fala mais sobre isso ou qualquer outro assunto. Beleza? Fiquem com Deus, então. Forte abraço, é nóis.